paz, meu irmão, minha irmã, que bom tê-lo aqui mais uma vez para o nosso devocional, um tempo com Deus e a sua palavra. E hoje nós vamos meditar o Salmo de número 8. Lembrando que nós estamos nessa série meditando sobre alguns salmos e hoje nós vamos falar de um salmo que glorifica a grandeza de Deus e nos mostra a posição honrada que Ele deu para o homem. Muito importante que você ouça até o final, nos acompanhe. Deus tem uma palavra para a tua vida. Ao final eu quero orar por você e pela tua família. O Salmo de número 8, aqui nesta versão, tem o seguinte título: Cântico da Noite Estrelada, um salmo de Davi. Diz assim o versículo 1 e vamos meditando cada versículo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. O salmista aqui ele está fazendo uma meditação sobre a grandeza de Deus e essa grandeza que é manifesta na criação. Faço uma pergunta: você tem o hábito, o importante hábito de contemplar sol, lua, estrelas, a noite, o dia, as paisagens, dias de chuva, dias de sol, enfim, a natureza, a grandeza de Deus? Eu gosto de assistir alguns documentários que falam sobre o cosmos, sobre o universo, e são documentários que me engrandecem a fé na grandeza e poder de Deus. E o salmista aqui está falando: olha Deus, teu nome é admirável. Então, quando nós admiramos a natureza, na verdade, estamos admirando quem fez. E Deus é tão admirável na grandeza de tudo que fez e também nos detalhes. A outra coisa que eu gosto de assistir é documentários sobre natureza, fauna, flora. Os detalhes da criação divina são tão maravilhosos. Então Deus é admirável tanto na grandeza quanto na complexidade e nos detalhes. E o salmista então ele fala essa palavra de louvor. O versículo 2 ele diz assim: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Resumindo, esse texto está dizendo: olha Senhor, o Senhor ordena força de criança que de certa forma são fracos, são limitados. O Senhor ordena força ao contrário daqueles que são os inimigos, que teriam força, mas diante do Senhor não tem. O que ele está dizendo é que Deus não depende da força humana, porque Deus é o dono de todo o poder. No verso 3 ele fala: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Veja só, o versículo 3 ele faz a comparação que já mencionamos aqui. A contemplação do sol, luas, estrelas. Agora ele faz a comparação: quem é o homem mortal, para que dele te lembre, e o filho do homem, para que o visites? É uma pergunta retórica. Ele está dizendo a grandeza da criação, revela a tua grandeza. Como eu falei de estudar, ver documentários sobre o cosmos, a Terra tem um tamanho tão pequeno em relação ao Sol. O Sol se torna insignificante dentro da Via Láctea, a galáxia na qual residimos. A Via Láctea está no meio de muitas outras galáxias, então num olhar a Terra é insignificante diante da grandeza do cosmos e nós somos insignificantes diante do tamanho da Terra. Porém, ele vem e faz uma pergunta retórica aqui. A pergunta que ele faz, ele vai dizer assim: quem é o homem mortal para que se lembre deles? Quem é o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Agora veja só: e de glória e de honra o coroastes. Então o salmista ele analisa a grandeza de Deus, a criação que é esplêndida, grande, e como nós somos insignificantes diante dessa grandeza. Porém, ele faz a conclusão: de glória e de honra o coroastes. Ou seja, somos insignificantes, somos pequenos,
Porém, Deus nos olhou com um olhar especial e nos coroou de honra e de glória. Então, por mais que você se sinta insignificante, entenda que a humanidade é revestida de honra e de glória. Por mais que você se sinta desprezível, saiba que não é. Deus te revestiu de honra e de glória. Ele vai adiante, vai dizer aqui: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes no mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ele fala então que, apesar da insignificância do homem, recebe honra, glória e domínio sobre a criação. Aqui está falando da posição do ser humano diante da criação da terra, que tudo está debaixo do domínio humano. É importante lembrar que esse texto ressalta a importância da devida atenção, a mordomia cristã, cuidar dos recursos divinos com atenção. Então, tudo que nós pudermos fazer para manter a terra, nós devemos fazer. Cuidado com a fauna, cuidado com a flora, cuidado com tudo o que Deus colocou sobre nossas mãos. E ele vai concluir: ó Senhor, quão admirável é teu nome sobre a terra. Então, esse salmo, resumindo aqui, ele vai falar da grandeza de Deus, da insignificância do homem, mas da posição exaltada que Deus coloca sobre o homem. Deus me coroou, Deus te coroou de honra e de glória, de forma geral, mas também de forma específica. É importante ressaltar isso. Deus tem para mim e para a tua vida um propósito especial. O propósito, por exemplo, como esposo, é um propósito especial. O propósito da esposa, do pai, da mãe, do filho. Propósito como servo de Deus, do ministério que Deus tem na minha vida, na sua vida. O trabalho que você realiza tem um propósito, as pessoas com quem você se relaciona têm um propósito. Então você não é insignificante, você é importante. Talvez você se sinta porque está tendo a visão errada, mas Deus olhou para mim e para você com um olhar especial e Ele nos coroou de honra e de glória. Por isso, apesar da insignificância, nós precisamos nos colocar na nossa posição e entendermos que somos importantes para Deus. Veja, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, que somos co-herdeiros com Jesus Cristo, que somos um sacerdócio real, que somos um povo adquirido, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus e tantas outras coisas importantes que a Bíblia vai falar a nosso respeito. Então, se você tem aí um complexo de inferioridade, deixa de lado isso e entenda que Deus te coroa de honra e de glória. Eu sou especial para o Senhor, você é especial para Deus, e que com essa palavra a tua vida seja abençoada. Quero orar por você, pela tua vida, tua família, em nome de Jesus. Querido Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro pela vida deste teu filho, desta tua filha, que hoje medita comigo esta palavra e que esta palavra, Senhor, venha trazer ânimo para que ele e ela entenda o propósito, entenda que é especial para o Senhor, entenda que o Senhor tem uma posição especial para cada um de nós, que cada um, Senhor, venha cumprir com o seu propósito na terra, seja de esposo, de esposa, pai, mãe, como teus servos, como ministros na tua obra, no empreendimento, no trabalho que ele exerce, tudo que o Senhor colocar na sua mão, que possamos fazer de maneira que honre a posição especial que o Senhor nos deu. Abençoa este teu filho neste dia, abençoa esta tua filha, abençoa seu lar, sua família, em nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, até nosso próximo devocional, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.